Oi, turma do livro Cura e Libertação, do José Carlos de Luca. A gente vai dar continuidade no texto 2 Passos para a Transformação. E é exatamente onde falta esse concreto que aparece a área dos nossos pontos fracos, seu calcanhar de Aquiles. O autoconhecimento também deve nos levar ao exame dos nossos pontos fracos, isto é, daquelas áreas do nosso ser em que ainda somos vulneráveis, em que ainda não temos o devido controle e equilíbrio. Por exemplo, alguém pode ter um ponto forte que é a sua inteligência, tem um raciocínio rápido, aprende com facilidade, mas na área emotiva tem um ponto fraco, que é a sua irritação constante, que a coloca em constante atrito com as pessoas, criando-lhe muitos problemas em seus relacionamentos pessoais e profissionais. Na mitologia grega, vamos encontrar uma das mais populares metáforas sobre a fragilidade humana. Aquiles era filho de Peleu e Tétis. Desde o parto, Tétis tinha um pressentimento que seu filho teria uma vida demasiadamente curta. Ainda criança, Aquiles foi levado por sua mãe para ser banhado nas águas do rio Estige, pois se dizia que elas tinham o poder miraculoso de tornar invulnerável o que nelas se banhasse. Tétis segurou seu filho, Aquiles, pelo calcanhar para mergulhá-lo num rio egípcio que o tornaria invencível. Dessa forma, por um descuido, o calcanhar de Aquiles permaneceu seco. Durante uma batalha, no entanto, Aquiles tomou uma flechada em seu único ponto vulnerável, o calcanhar, que não havia sido banhado no rio por sua mãe. A partir daí, a expressão calcanhar de Aquiles indica o ponto fraco de uma pessoa. O autoconhecimento irá nos colocar em contato com o nosso calcanhar de Aquiles, ajudando-nos a evitar muitos problemas, bem como a remediar os que já surgiram. Quem se conhece tem a vantagem de mapear os pontos menos fortes de sua personalidade através das quais os problemas estão surgindo. É como o bombeiro, para debelar o fogo, precisa conhecer onde está o foco do incêndio. O homem que não conhece a si mesmo jamais conseguirá ser verdadeiramente feliz, pois ignora que todo o bem e todo o mal de sua vida está dentro de si mesmo. Irmão José, com muita propriedade, esclarece. Aquilo que o homem é tende a exteriorizar-se em forma de atitude. O que ele termina por fazer é resultante da luta que trava interiormente. Nosso comportamento é uma consequência do que se passa dentro do nosso mundo interno, o mundo das emoções, sentimentos e pensamentos. Muitas vezes fracassamos na mudança de comportamento porque não mudamos o nosso mundo íntimo. Queremos mudar o mundo de fora sem mudar o mundo de dentro. Queremos mudar os outros sem mudar a nós mesmos. Queremos que o mundo mude sem que nós precisemos mudar um só milímetro. Quem pensa com a cabeça de um derrotado jamais agirá como vitorioso. Quem vive com as emoções descontroladas jamais terá controle sobre sua vida. Quem se sente doente dificilmente adotará posturas saudáveis. Quem vive na carência afetiva não experimenta o amor nos relacionamentos. Quem se sente o patinho feio se exclui da própria vida. A ideia central é que o mundo de fora é mera projeção do mundo de dentro. O que está fora da minha vida é aquilo que eu plantei dentro de mim. E da mesma forma que eu plantei, eu posso arrancar as raízes daquilo que eu não quero mais que se manifeste em minha vida. O autoconhecimento nos ajuda a identificar essas raízes para sabermos onde precisamos trabalhar. Quero que saiba que o autoconhecimento deve ser visto como uma ferramenta de trabalho no próprio aprimoramento. Não é uma terapia para vasculharmos nosso passado, tampouco deve se prestar para gerar mais culpas em nós. O autoconhecimento é uma espécie de sonda que permite a cada um se enxergar por dentro a partir de um olhar neutro, que não é nem culpa para com os nossos pontos fracos, tampouco de soberba a respeito das virtudes já conquistadas. E a partir desse olhar sereno, gerar ações amorosas que envolvam as áreas do nosso mundo interior em conflito, de onde partem as nossas negatividades. Um ponto fraco da nossa personalidade é apenas um ponto onde está faltando amor. Nossas imperfeições atestam unicamente a ausência de amor, e somente o amor pode curar nossas feridas interiores, transformando defeitos em virtudes. Para nos ajudar na busca do autoconhecimento, Santo Agostinho propõe que ao fim de cada dia o homem faça as seguintes perguntas a si mesmo. Examinai o que podes ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. Nesse exame de consciência vamos encontrar o foco do mal que nos atinge. O sofrimento não é castigo de Deus, apenas um sintoma de que o espírito adoeceu por se afastar da lei do amor. Quanto mais distantes estivermos do amor de Deus,
do amor ao próximo e do amor a nós mesmos, mais próximos da dor nós estaremos. O autoconhecimento nos ajuda a perceber qual o tamanho dessa distância. Nossas negatividades são espaços vazios da alma, onde o amor não se manifestou e onde o medo fez morada. A partir do medo, poderemos nos tornar agressivos, apáticos, revoltados, egocêntricos, ansiosos, belicosos, vingativos, magoados, enfim. Todas as emoções negativas resultam do medo, que no fundo é apenas a ausência do amor. No lugar do medo, precisamos colocar o amor que cobre a multidão dos nossos erros, como afirmou o apóstolo Pedro. Em cada negatividade que encontrarmos em nós, em cada ponto fraco que identificarmos, não vamos colocar culpa ou julgamento. Vamos derramar o amor que cura, afastando o medo. Sobretudo, o medo de não sermos amados. Esse é o nosso medo básico que tanto nos faz sofrer. Se, por exemplo, descubro que a ansiedade é meu ponto fraco, vou colocar amor nessa ferida. Vou me sentindo seguro no amor de Deus. Não tenho que temer pelo futuro, porque Deus me ama e prepara os meus caminhos para o que de melhor deve acontecer comigo. Mesmo diante do problema mais difícil, a face de Deus não se esconde de mim. E o Pai dirige minha vida para uma manhã feliz. Eu também derramo amor por mim, ao saber que terei forças e capacidades suficientes para vencer qualquer dificuldade que me surgir. Porque sei que somente o amor é real, somente o bem é verdadeiro, que minha destinação é a luz e não as trevas. Portanto, através do autoconhecimento eu posso me render definitivamente ao amor. Dor é distanciamento do amor. Curar a dor é retornar ao amor. É simples essa lição? Não, não é. Todos nós temos esse calcanhar de Aquiles. Todos nós temos o nosso ponto fraco. Que nem durante a leitura eu fui apontando para mim, né? A gente vai achando algumas coisas durante a leitura que se identifica com nossa maneira de agir, de ser, de pensar, né? A vida toda eu tive problemas de relacionamentos, seja na família, seja no campo do trabalho, seja relacionamento mais íntimo com uma pessoa em particular, né? Amorosos, relacionamentos amorosos. Então, eu sempre tive medo. Só que, para não mostrar que eu tinha medo, eu primeiro atacava. E é geralmente o que as pessoas fazem. Quando elas têm medo, elas atacam. Ou corre ou ataca. E eu era do tipo que atacava. Então, eu tô com medo, eu vou atacar. Então, eu ataco a pessoa que está do meu lado, ela é culpada de tudo. A pessoa que presta um serviço para mim, não tá fazendo do jeito que eu quero, tô com medo que o negócio não saia direito, eu ataco a pessoa. Não digo atacar de uma forma violenta, mas sutil. Eu não era estúpida o tempo todo. Eu não era violenta o tempo todo. Mas eu era aquela pessoa ignorante. Dependendo do que falar, saía aquelas respostas atravessadas. Então, é o medo. Eu consegui entender no texto que eu, por ser estouradona, era por medo. Não era por coragem. Não era porque eu sabia mais do que alguém. Não era porque eu sou a dona da verdade. É o medo. No último relacionamento que eu tive, eu acusei, eu julguei, eu condenei a pessoa até não querer mais por erros visíveis, que não era só eu, outras pessoas também viram. Mas era simples. Eu estava com medo de perder aquilo que para mim naquele momento era uma âncora. Eu estava sozinha, eu não tinha ninguém. Eu queria ter aquela pessoa comigo. Ela ali ia me servir para muita coisa. Para o carinho, para o amor, mas também para resolver problemas, para passear, para ir no médico. Então, era uma companhia que eu não queria perder. E eu estava com medo de perder. Então eu queria que ele ficasse melhor, para que a gente se adaptasse um ao outro do meu jeito, né, que o meu jeito era mais correto, eu não tiro, não coloco meu pé para trás, o meu jeito era mais correto. Porém, eu peguei uma pessoa que não era do mesmo jeito, não tinha a mesma afinidade. Eu insisti, querendo transformar a pessoa do jeito que eu sou. E ela, a princípio, ela queria também. Então, eu fui com tudo. Falei, então, vamos melhorar isso o quanto antes, para que a gente fique bem logo. Só que nessa minha ânsia, vem o medo junto, de perder, o medo de não dar certo, o medo de estar investindo em algo que futuramente eu ia ter que perder de qualquer forma,
o medo me atrapalhou. Então, vamos que vamos. É para fazer, vamos fazer. E agora é para já, não sei o quê. Precisa disso, precisa daquilo. E aquilo ali fez com que eu perdesse mais rápido uma coisa que talvez eu perderia com o tempo. Eu só acelerei o processo. Porque eu troquei os pés pelas mãos mesmo. Tem muita gente que fala, nossa, o que você fez, né? Você não deveria ter feito tudo isso em tão pouco tempo. E em 2 meses de conhecimento, a pessoa estava morando comigo. É coisa de doido. Então, são coisas que a gente faz por medo. E fica parecendo que a gente tem conhecimento, fica parecendo que a gente tem qualidades, né? A gente quer mostrar que a gente é capaz. E, na verdade, lá dentro, no nosso íntimo, nós estamos desequilibrados. Estamos com medo. E esse medo vinha do quê? A falta do amor naquele momento. Eu estava sem o meu pai, que tinha acabado de morrer, o filho tinha ido embora de casa e eu ia ficar, eu ia me aposentar. Ou seja, abrir um buraco na minha vida, das coisas que eu sempre fui útil, filha, mãe, professora, e aquele momento eu não ia ser mais nada de ninguém. Então eu precisava ser algo para alguém, e eu precisava ter alguém para ser algo. Agora eu consigo entender. Olha só como é importante a gente estudar. O meu exemplo está mais do que claro que o maior problema que eu tenho é o medo. E todo mundo fala, Patrícia é corajosa, Patrícia é uma guerreira. Nossa, aquela casa, criar o filho, fazer não sei o que, fazer não sei o que lá, o que ela fez pelos alunos. Fica parecendo que eu sou a pessoa mais corajosa do mundo. E o meu calcanhar de Aquiles é o medo. Para vocês verem que a gente não pode julgar ninguém. A gente não pode julgar nenhuma situação. Porque não é aquilo que parece ser. No fundo, a pessoa tem o calcanhar, tem aquele ponto fraco. E aquele ponto fraco nem sempre é visível, nem para a própria pessoa. Eu estou me descobrindo agora, através de uma leitura. É super importante a gente estudar, é super importante a gente buscar por que eu sou assim, por que as coisas acontecem comigo. Lembra que a gente falou ontem? A gente tem que analisar o sofrimento para haver uma transformação mediante o sofrimento. Então, a gente passa pelas situações para que elas tragam ensinamento, para vir a transformar algo dentro de nós para melhor. Aquela situação aparentemente ruim não é maldade de Deus com a gente. Deus não quer o pior para nós. Ele deixa, ele permite que as coisas aconteçam para dar uma desequilibrada assim, para que a gente possa buscar soluções mediante aquele acontecimento que vão favorecer o nosso aprimoramento moral. E não físico, e não financeiro, e não material. Toda e qualquer situação que ocorra com a gente, ela vem para um avanço espiritual. Só que a gente está na matéria, a gente enxerga só a matéria. Eu fui na Sabesp, segunda-feira, eu acho que eu contei para vocês. Estou com problema de vazamento em casa. Hoje veio aqui um técnico da Sabesp e detectou que realmente está tendo vazamento na minha casa. Só que ele não sabe aonde, ele não conseguiu detectar onde ocorre o vazamento. Mas deu no exame que ele fez que está tendo vazamento na minha casa. Segunda-feira até então eu não tinha certeza de nada, que tinha vazamento. Para mim era alguma coisa no hidrômetro. Eu cheguei lá, falei para a menina atendente, falei, moça, eu tô lá há 27 anos, falta água muitas vezes na semana. Os vizinhos reclamam para mim, não falta porque eu tenho 1.000 litros na caixa d'água, então eu não sinto a falta da água. E eu não uso água o tempo todo. Até para comer eu lavo um prato e um copo por dia. Não tem nada que faça eu gastar muita água. Mas há 27 anos, com essas faltas de água, será que não pode ter entrado ar no cano e tal, e isso está fazendo o meu hidrômetro rodar sem a água? Às vezes é só o ar que está fazendo ele rodar. Não é bom trocar o hidrômetro? A menina virou comigo com toda a ironia do mundo. A senhora está lá há 27 anos, só agora que ia dar problema no hidrômetro? Eu olhei para a cara dela e falei, gente, se fosse em outros tempos que a Patrícia era estourada, a Patrícia ia falar poucas e boas para aquela menina, pelo tratamento, não é nem pela resposta, mesmo pelo tratamento irônico dela comigo. Eu estava acompanhada com um amigo, que estava me segurando pelo braço, porque eu não ando mais sem segurar em ninguém, né? Nem a Bencala me dá sustentação segura. Eu estava segurando no braço do meu amigo, eu só olhei para a cara dele e falei, vamos embora, André. Olhei para a cara da menina e falei, obrigada, viu, moça? Foi o melhor que eu pude fazer naquela hora. Lá dentro, eu estava fulminando de raiva do jeito que aquela menina me respondeu. Ela quis dizer que eu estava mentindo. Ela quis dizer que eu estava inventando uma história, da forma que ela me respondeu, a ironia dela. Então,
da forma que as pessoas me trataram a vida toda, qualquer respostinha atravessada, eu tinha uma outra resposta mais dura. Naquele momento ali eu falei, não vou responder. Vai ver que ela tá no péssimo dia, vai ver que ela já atendeu muita gente mal educada, então ela já está acostumada com isso, já vem no embalo e também responde com má educação. Eu começou a passar um monte de coisa na minha cabeça a respeito daquela menina. Até a minha situação na hora eu não pensei. Eu comecei a pensar naquela menina. Deve ter uns 25, 26 anos. Falei, tem a idade do meu filho também é estourado, também fala o que não deve, também pensa o que não deve. Essa molecada de hoje é tudo assim, né? Não tem aquela coisa da nossa época de que o mais velho tem que ser mais respeitado. Falei, é uma pena. Eu saí de lá pensando naquela menina, falei, é uma pena que ela agiu assim. Porque eu podia ser mãe dela, eu podia ser parente dela. E eu tenho certeza que se ela me trata daquela forma, provavelmente ela também trata um parente, ela também não deve ser feliz. Então, na hora eu não pensei no meu problema, no meu vazamento, eu pensei naquela menina. E junto com ela, eu pensei na Patrícia também. Quantas vezes eu não maltratei pessoas porque eu tive um mau dia? Eu não gosto de descontar ninguém, nunca fui de descontar. Procurava não descontar. Mas na sala de aula mesmo, quando eu entrava brava por alguma ocorrência particular, os alunos já sabiam que eu não estava bem. Porque a minha fisionomia mudava, eu não conseguia, eu não descontava no aluno, não brigava com o aluno porque eu estava com um problema particular. Mas a minha fisionomia era outra. Eu já entrava na sala de aula, a molecada já falava, a professora hoje não está bem, vamos ficar quietinho porque hoje ela não está bem. Por que eu deixei passar isso para os meus alunos? O meu problema é meu, não era deles. Mesmo que eu não descontei neles, mesmo que eu não briguei com eles por conta de um problema particular, que eu evitava e muito, eu me vigiava bastante para isso, eu sempre tentei ser muito ética. Ainda assim, quantas vezes meus alunos tiveram que ver cara feia na sala de aula? E eles não tinham o porquê de ver uma cara feia, eles estavam chegando lá para assistir a aula da professora Patrícia. Eu tinha uma diretora que ela ficava no portão e ela, oi mulher, bom dia mulher. Quando ela via que uma de nós, professoras passando, não estava bem, ela falava, entra na minha sala. Chegava lá, a gente tinha que contar o que estava acontecendo, quando a gente ficava melhor, que a gente chorava, reclamava, tal. Ela falou, agora você está melhor? Agora você vai para sua sala, porque o seu aluno está te esperando para a melhor aula da vida dele, e é você que vai dar. Então, você tem que estar bem para isso. Se você não estiver bem, como é que você vai dar sua aula? Então, tem pessoas que vêm na vida da gente e faz essa filtragem, e tem outras que ajudam a perturbar ainda mais. Mas não é quem ajuda ou quem perturba que está errado ou está certo. Somos nós. Jesus diz que a gente é que abre a porta do coração porque a maçaneta fica para o lado de dentro. É a gente que abre a porta para as coisas boas e para as coisas ruins. Se eu não quero que as coisas ruins entrem, eu fecho minha porta e tranco. Não vai entrar. Né? Eu fiquei pensando na menina mais com essa sensibilidade do que será que está acontecendo com ela, coitada dela de falar daquela forma, que eu ainda, querendo ou não sou uma senhorinha, né? Eu tenho minha comorbidade, ando devagar e tal. Por ali já era para ela me respeitar, mas já pensou se ela tratar do jeito que ela me tratou, uma pessoa com 70 anos, 80 anos, que também não tem uma compreensão muito boa, já não tem muita paciência por dores físicas e pela idade, é uma pessoa que está ali trabalhando e não fazendo um bom serviço. Com certeza, ela vai para casa cheia de energia ruim que as pessoas vão despejar um monte de coisa nela. As Patrícias do passado vão despejar coisas nela. Então, nós acabamos adquirindo, aumentando nossos problemas devido às nossas fragilidades. Se a gente aprende aonde é que é o nosso calcanhar, aonde é a nossa fragilidade, a gente trabalha nele. E quando a gente trabalha a nossa fragilidade, o que acontece? O que é defeito se conserta e vira virtude. Então, aquela Patrícia estourada, aquela Patrícia que brigava, hoje o menino falou para mim assim, a senhora entra, o que veio investigar da Sabesp, né, que veio investigar o vazamento, ele falou assim, olha, de fato é um vazamento, eu vou deixar aqui no relatório, a senhora entrega esse relatório na Sabesp, depois que o caça-vazamento descobrir onde é e tratar o vazamento, a senhora vai pegar o laudo do caça-vazamento também, leva na Sabesp e fala para eles abaterem a sua conta. Vai dar trabalho porque a Sabesp não gosta de fazer isso. É prejuízo para eles ter que devolver dinheiro. Mas eles podem abater no seu esgoto, de repente uma conta de 250 pode voltar a 70, quando a senhora provar pelos laudos que teve um vazamento. A senhora não usou essa água. E a Sabesp vai tentar ficar bom para os dois lados. Eu falei, sabe o que vai acontecer? A Sabesp vai me pedir laudo, vai me pedir para ir lá, vai me pedir para ficar telefonando, eu vou ficar
olhando conta. Eu não olho minha conta, é débito automático. Então eu nem olho. Já tá lá para pagar e acabou. Eu só fui ver porque eu fui fazer um Pix e achei uns R$ 250 que eu não sabia de onde era. Se não fosse aquilo, minha conta ia continuar sendo paga assim, ó, aumentando sem eu nem ver. Porque nem tem vazamento. Eu não vejo nada na minha casa que tenha vazamento. Graças a Deus, pelo menos danos materiais eu não tô tendo. Aí ele pegou e falou assim, não, mas é um direito da senhora baixar a conta. Eu falei, mas para isso eu vou ter que entrar com processos, eu vou ter que ficar ali ligando e tal. Vai dar dor de cabeça? Eu não quero. Se fosse outro tempo, não, porque eu vou brigar, porque eu quero cada centavo que é meu, não sei o quê. Eu não tô mais assim. Se eu tô certo, se eu tô errado, eu não sei, mas eu tô ficando mais mole, vamos dizer assim. Por quê? Ao ferro e fogo eu fui a vida inteira. E deu o quê? Comorbidade. O meu perispírito aguentou tanta energia negativa que chegou uma hora que não suportou. Estourou pro meu corpo, virou uma doença. Então hoje eu não quero mais dor de cabeça. Então, o que veio para pagar, a gente paga. Tem dinheiro lá, enquanto tiver tá bom. O duro é se não tiver. Então eu pago isso daí, daqui por diante se eu consertar, vai voltar minha conta normal? Então tá, fechou, tá tudo certo. Ele falou, é um direito da senhora, a senhora que sabe. Eu falei, não, eu não vou entrar com requerimento nenhum, eu não vou fazer nada. Eu pago tudo que eu tiver que pagar aí, conserta. Se consertar e resolver o problema, minha conta vai diminuir, porque vai voltar os R$ 70, que é a conta mínima, e tá tudo certo. Ele falou para mim que ele foi numa casa onde o cara viu que tinha vazamento, saiu quebrando o quintal todinho para descobrir o vazamento. Eu falei, gente, aqui é tudo azulejado, eu não vou fazer isso. Na hora eu só pensei assim, não tá tendo problema dentro de casa? Não tá danificando minhas coisas? Então eu vou fechar o registro. Fecho o registro, a água não entra, não tem vazamento. Até ser resolvido. A hora que eu ver que a caixa d'água tá baixando, eu vou lá e abro o registro, enche a caixa de novo, fecha o registro, até resolver o problema. Se fosse a Patrícia antiga, ia quebrar quintal todo, casa toda, até descobrir. Há algum tempo atrás eu tava com um problema de barata dentro de casa, daquelas micro baratas, que é a francesinha. Não sabia e ainda continuo sem saber de onde que apareceu. Detetizei a casa, tirei forro, tirei gabinete do banheiro, tirei os dormitórios, joguei tudo fora. Fiz tudo novo, me endividei pra caramba. E tudo na normalidade, nada assim, eu vou fazer. Não, tudo na normalidade, tudo devagar. Se fosse em outro tempo, não, eu derrubava a casa e fazia outra. Então eu vejo que eu tô melhorando, mas que esse medo me assola, sim. Meu irmão acabou de falar comigo no telefone, Patrícia, se quiser eu vou pra aí. Falei, se o medo apertar, você vem. Olha só, eu tinha acabado de falar pro meu irmão, se o medo apertar, você vem. Porque tem coisa que eu não tô conseguindo resolver. Começa a travar a mão, perna, porque eu fico nervosa, aí eu não consigo fazer nada. Não consigo subir uma escada. Se piorar, eu te chamo. É medo. Eu não consigo atravessar uma rua sozinha. O que me impede de atravessar a rua? Se eu tô com uma bengala ou tô com uma pessoa, eu vou. Se eu estiver sozinha, sem bengala e sem ninguém, e mesmo se eu estiver só com a bengala, eu não atravesso a rua. O que é isso? Medo. Então, nós temos que encontrar qual é o problema que nós estamos tendo. É medo? É ansiedade? É imediatismo? É perfeccionismo? Qual é o nosso problema? Primeiro, detecta esse problema. Quando você encontrar o seu defeito, você vai entender por que acontecem essas coisas em sua volta. Porque esse defeito tem que ser sanado. E as coisas que acontecem em volta, elas estão acontecendo para você arrumar esse defeito. Depois que você arrumar esse defeito, que você ficar bom, não pensa que você vai ficar espírito puro, não. Vai vir outro defeito, você vai achar outro, porque nós somos um poço de defeito. Ah, mas isso é para me martirizar? Isso é para me poder me subjugar? Isso é para me condenar? Não, nós somos criados simples e ignorantes, então nós temos defeitos. E esses defeitos a gente tem que consertar. A gente vai consertar pelo amor e a gente vai consertar pela dor. Então, é um momento que a gente tem que agradecer a Deus que nós estamos numa transição para melhorar espiritualmente. Não é o momento de abaixar a cabeça, chorar e ficar, ó dia, ó céus, ó azar. Tudo tem um propósito. Mesmo que seja um propósito aparentemente material que está te acontecendo, ele vem para te engrandecer na parte espiritual. Tenha fé, acredite. Vá achar o seu defeito. E quando você achar e sanar, lembre-se, vai ter mais para achar. Porque a gente não tem um só defeito, a gente tem outros.
Um grande defeito que eu encontrei agora, que eu achei que eu nem tinha, porque eu falei, eu já fiz tanta coisa na vida, fiz sozinha, não sei o que, eu achava, né? Na verdade, da forma que eu agia, o meu defeito lá no íntimo era uma coisa bem escondida que eu imaginava que eu nem tinha, que é o medo. Eu achei que eu não era medrosa. Já fiz tanta coisa, já enfrentei tanta coisa na minha vida, achei até que eu era corajosa. Para algumas coisas pode até ser, mas para outras eu tenho medo. E aí, por medo, a gente acaba tendo atitudes, fala, tendo pensamentos, que é o contrário do que Deus espera de nós. Então, é burilando, todo dia a gente está aprendendo. Olha só, um texto desse, o que fez comigo hoje? A dor é distanciamento do amor. Curar a dor é retornar ao amor. O amor puro e verdadeiro está tão longe ainda de eu conhecer, de eu saber o que é. Porque eu mesmo ensino meus alunos a respeito de amor, meu filho, as pessoas que eu conheço. Eu sempre falo assim, eu jamais digo que eu amo alguém se de fato eu não souber passar por todas as situações com essa pessoa. Distanciamento, às vezes a pessoa dá uma resposta atravessada, às vezes a pessoa fala aquilo que eu não quero ouvir, às vezes a pessoa tem uns defeitos aparentes que me incomodam. Se tudo de ruim que uma pessoa tiver, eu souber relevar, o que ela fala, faz para mim, eu souber relevar, distância, tempo, ela não tem tempo para mim, ela tá longe de mim, mas ainda assim eu relevo e ainda continuo gostando dela, é amor. Meus alunos chegavam na sala de aula, na primeira semana de aula, eu fazia aquelas cartinhas, eu te amo, professora. Professora, a senhora é muito importante para mim. Eu pegava as cartinhas e explicava para eles, eu não estou me desfazendo de vocês, mas guarda a cartinha. Ah, professora, por quê? No final do ano, até o final do ano, eu vou dar bronca, vou colocar de castigo, vou falar coisa que vocês não querem ouvir, vou dar exercício difícil, vou dar nota vermelha, vou reprovar vocês. Se lá no final do ano, com tudo o que eu fizer, de bom e de ruim para vocês, vocês ainda continuarem achando que eu sou demais, que me ama, me devolve a cartinha. Agora, se depois que eu fizer um monte de coisa que vocês não gostam, que vocês não quiserem, que vocês se sentiram mal, vocês ainda assim acharem que me amam, aí vocês podem me devolver a carta, dá pra mim. Aí eu vou acreditar que ama. Porque falar, escrever é muito simples. Mas você tem que passar por situações com a pessoa para saber se realmente ama ou não. Eu tenho amigos que estão longe de mim, que eu fico mais de anos sem ver, mas o que eu sinto aqui dentro não mudou em absolutamente nada. Se eu ver essa pessoa, eu vou abraçar, vou beijar, vou dar risada, como se nunca tivesse ficado longe de mim. Não vou nem cobrar. Às vezes eu cobro. Às vezes eu mando no WhatsApp. Falo, não tem um minuto para falar bom dia. Nem um minuto a gente gasta para falar bom dia. Você não tem? Às vezes eu cobro. Porque me faz falta aquela pessoa. Me faz falta ver o sorriso daquela pessoa. Me faz falta conversar com aquela pessoa. Aí às vezes eu cobro. E aí quando eu cobro é o quê? Agora eu tô descobrindo aqui, ó. É o medo dessa pessoa se afastar e esquecer de mim de vez. Então eu vou chamando ela de volta, né? Eu dou um jeito de trazê-la de volta para mim. Eu tinha muitos parceiros e amigos que faziam trabalho comigo junto na educação, com as crianças. Terminou os projetos, cada qual foi para um lado. Então, dificilmente esses parceiros e amigos, eles me respondem bom dia, porque antes a gente tinha um porquê. A gente tinha as crianças. O nosso ideal era a educação daquelas crianças. Não tem as crianças, a amizade permanece, mas o objetivo daquela amizade já não tem mais. Então eles se afastam. E eu faço de tudo para trazer de volta. Falar, a gente não tem projeto, mas tem uma amizade. E agora eu consigo entender o medo deles se afastarem e não voltar mais. Porque eu não tenho mais motivo, não tem razão para eles voltarem. A razão era as crianças. Ou seja, medo de ser desprezada, de ser menos do que eu já fui. E eu não consigo entender esses ciclos. Isso daí eu tenho muita dificuldade. Os ciclos, eles se fecham. Você tem tempo, um ciclo para viver com aquelas pessoas. É que nem a primeira família. Você veio de pai e mãe. Aquele ciclo se fecha quando você abre uma nova família. Ele se fecha, literalmente ele está fechado. Você tem um vínculo do quê? De você voltar na casa dos seus pais, para um final de semana almoçar junto com os pais,
os pais precisarem de alguma coisa, você tá ali atento para resolver, porque afinal de contas eles fizeram tudo por você, é um momento de gratidão, de respeito, de amor para com teu pai e tua mãe. Mas você já não tem mais aquela responsabilidade total por pai e mãe, porque você não vive mais com eles, você vive com a sua esposa, você vive com o seu esposo, você tem seus filhos. Então a sua nova família é outro ciclo, aquele que ficou lá atrás ficou. Quando alguém fala para mim assim, mas o seu filho não te procura, tudo, eu falo, olha, a única coisa que me dói é que ele não liga, que a gente não conversa, desde que ele saiu de casa ele não quer mais nem falar comigo, isso dói. Agora o fato dele sair de casa e ter a casa dele, de ter a vida dele, isso não me dói, porque é um ciclo natural, o ciclo se fechou, ele não quer mais morar com mãe, ele quer viver sozinho, então o ciclo da mãe fechou, mas não precisava ser um rompimento total, aí é uma parte da ignorância dele lá, e as coisas que eu fiz e que marcaram ele, que às vezes eu procuro também, como agora achei, um defeito, um calcanhar meu aqui, uma fragilidade, pode ser que se eu começar a cavar, eu vou encontrar mais um monte de coisa que eu tenha feito até sem saber. E feri, machuquei um filho meu. E a gente não para pensar nisso. A gente faz as coisas e fala, eu fiz o meu melhor. A primeira atitude nossa é, eu fiz o meu melhor, tá, mas o seu melhor, será que era o melhor daquela criatura? Será que você atingiu o seu melhor mesmo? Ou o seu melhor, se você ficar aqui em cima, você não enxerga lá embaixo, né? Então, as dores que a gente passa, elas vêm devido a esse distanciamento do amor verdadeiro. E qual é o amor verdadeiro? Jesus. É o único que é uma grande referência de amor. Tem muita coisa que eu leio sobre Jesus que eu falo, não tenho capacidade de fazer isso ainda. Eu não ia conseguir ficar do lado de um ladrão crucificado, como eu acabei de ler lá no Pão Nosso, e orar pelo ladrão. Eu aqui crucificado, né, sendo bom, como Jesus era bom, e um cara que é ladrão, que tem um caráter, uma índole muito abaixo da minha, e eu aqui sendo crucificado à toa, porque eu não sou ruim, e ainda ter que orar pelo outro que cometeu crime. Jamais, eu não me vejo nessa situação ainda. Eu ia ficar me vendo, eu ia falar, por que estão me crucificando se eu sou boa? Ou cambada. E não, Jesus lá de cima ainda, perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. Que moral é essa do Cristo? A gente não tem essa moral. A gente não consegue pensar dessa forma ainda. Então, esse amor verdadeiro de Cristo, nós estamos muito longe ainda de conhecer. Muito. E enquanto a gente estiver muito longe de conhecer o amor, a gente está sujeito às dores.